Amém? Graças a Deus. Então, amados, mais alguns minutinhos eu vou pedir da presença de cada um, tá bom? Eu tenho aqui uma pequena mensagem, né, reflexão, uma grande mensagem, porque é a palavra de Deus, né? Mas em poucos minutos eu quero transmiti-la. Então, quantos estão felizes de estar aqui nessa manhã? Diga amém. Amém. Amém, graças a Deus, né? Quantos gostam de bolo? Diga amém. Tem bastante bolo ali também, né? Olha, queridos, nesta manhã eu vou falar de um assunto... Parabéns para quem fez também. Isso, nessa manhã eu vou falar de um assunto aqui que é capaz que você tenha aqui um pouco... sim, quem sabe virar seu rosto, não gostar muito do que eu estarei falando, mas eu creio que não vai chatear ninguém, porque a verdade, ela não chateia, ela liberta. A verdade, ela liberta. Então, nesta manhã, eu estarei falando sobre Jericó, um lugar de maldição. Jericó, um lugar de maldição. Quantos aqui gostam de maldição? Né? Graça, cigarro e droga. Então ninguém aqui gosta dessa palavra. É uma palavra que ninguém tem apreço. Quantos aqui viram para o seu filho, como já foi falado aqui acerca do amor que nós devemos ter pelos nossos filhos? Quantos aqui abraçam seu filhinho pela manhã e amaldiçoa ele? Não. Se você puder, você quer abençoar, nunca amaldiçoar. Mas nesta manhã eu estarei falando sobre Jericó, um lugar de maldição. Por que um lugar de maldição? Porque esta cidade que ainda existe lá na terra de Israel, né, num lugar chamado também Cisjordânia, essa cidade, ela passou um tempo como sendo um lugar de maldição. Um lugar de maldição. E maldição, meu amigo, obrigado pela atenção, maldição é má, é uma coisa ruim. Maldição é má, é uma coisa ruim. E aí, se nós pensarmos em Jericó, o que aconteceu em Jericó? Pessoas sofreram, pessoas foram prejudicadas. Pessoas foram prejudicadas em Jericó por causa da maldição. Por causa da maldição. Então essa cidade de Jericó, ela tinha até reis. Era uma cidade que tinha um rei. Era uma cidade que tinha também homens guerreiros. Porém, essa cidade de Jericó, ela se tornou um lugar de maldição. No texto, amados, que eu estarei lendo, eu vou ler aqui um verso. Gostaria que vocês ouvissem. Diz assim: e naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Então veja só, Josué foi um grande homem de Deus, foi um comandante de tropas, de exércitos, foi um homem sábio, foi um homem espiritual, foi um homem santo, foi um homem consagrado, foi um homem sábio. E esse Josué, então, ele é usado por Deus, ele é motivado pelo Espírito Santo a amaldiçoar a cidade de Jericó, dizendo: olha, Jericó é um lugar de maldição, foi destruída, foi derrubada, e aquele que tentar reedificar essa cidade, tentar construí-la de novo, quando ele começar a construir, morrerá o seu filho primogênito. E quando ele terminar de construir, que ele colocar os portões, morrerá o seu filho mais novo. Ou seja, com tudo isso nós vemos que Jericó,
acabou ficando conhecida como um lugar de maldição. E aí nós que estamos aqui nesta manhã, nós pensamos, mas o que tenho eu a ver, pastor, com Jericó? Amados, a realidade é que Jericó é um quadro do nosso mundo em que nós moramos, como Jericó pode se tornar também até um quadro de nossa própria casa e de nossa própria vida. Ou seja, nosso mundo pode ser um lugar de maldição, nosso lar acaba, se nós não cuidarmos, sendo um lugar de maldição, como também a nossa vida acaba sendo uma vida que produz maldição. Então Jericó, ela é um quadro do mundo, aonde ela ficou então com esse título, com essa realidade, um lugar de maldição. Mas eu quero dizer para vocês que Jericó hoje, ela já experimentou no passado uma bênção de Deus. Deus desfez a maldição. Como Deus é bom, amém? Amém. Como Deus é bom, porque Deus, ele desfaz a ruindade, Deus desfaz as maldades. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, ele veio para desfazer as obras de um ser chamado diabo. Olha só, ou seja, há um ser neste mundo que ele veio e ele construiu aqui maldade, ele realizou aqui feitos ruins. Mas Deus, amados, assim como ele fez o bem para Jericó, Deus está querendo fazer o bem para nós também. Deus está querendo fazer o bem para nós. Jericó era um lugar de maldição, mas moravam pessoas lá. Tinha reis, tinha guerreiros, tinha muros aquela cidade, tinha portões. Lá também tinha ouro, tinha prata, tinha bronze, tinha ferro. Ou seja, lá tinha... a Bíblia fala sobre uma capa babilônica, ou seja, lá tinha roupas, tinha todas as coisas, mas era um lugar de maldição. E no nosso mundo hoje também tem reis, tem governadores, no nosso mundo hoje também tem ouro, tem prata, tem bronze, tem ferro, tem roupas, mas também o nosso mundo hoje, amados, tem precisado de uma intervenção de Deus. O nosso mundo tem precisado de uma intervenção de Deus. O mundo é mau. Vocês viram, não sei se vocês viram, mas ultimamente um rapaz entrou numa escola no nosso país com uma faca e matou crianças, matou professoras, matou agentes de saúde. Isso mostra que o nosso mundo, ele é um mundo também de maldição. Então, queridos, por que Jericó, ela se tornou um lugar de maldição? E eu quero falar em primeiro lugar para vocês, que Jericó acabou sendo conhecida como um lugar de maldição, em primeiro lugar, porque eles eram descrentes em Deus. Eles eram descrentes em Deus. E no nosso mundo que nós vivemos, há muitas pessoas que ainda estão descrentes de Deus, ainda não creem em Deus, ainda não acreditam na palavra de Deus, nas promessas de Deus, em tudo que Deus tem falado. Infelizmente, este é o mundo é amaldiçoado por este fato, queridos, porque não é crente em Deus, é descrente. Olha só, eu leio para vocês. Não, eu leio para nós. Eu vou ler de um livro aqui chamado Hebreus. Você não precisa abrir, você depois me pede que eu vou te falar. Preste atenção enquanto eu estou pregando. Olha só. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Olha só. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu, ou seja, não foi destruída com quem? Com os incrédulos. Quem é alguém incrédulo? É alguém que não acredita. Alguém incrédulo é alguém que não acredita, é alguém que uma pessoa chega para ela e fala: oh, existe isso, a coisa é desta maneira, tem um lugar, existe um Deus,
existe uma salvação, e a pessoa não acredita, essa pessoa pode ser chamada do quê? Incrédula. Incrédula é alguém que não acredita. Então por que Jericó se tornou um lugar de maldição? Porque eles eram descrentes em Deus. Quando não há crença em Deus, há maldição. Quando não há crença em Deus, há derrota. Quando não há crença em Deus, não há graça de Deus. Não há graça de Deus. Então por que Jericó foi um lugar de maldição? Porque eles eram o quê? Descrentes em Deus. Eles eram descrentes em Deus. E por eles, como que é o nome do senhor? Eu gosto de citar alguns nomes de Jericó. Meu nome é Carlos César Rodrigues Reis. Carlos César, né? Pois é, Carlos César. Eles eram tão descrentes em Deus que sabe quem era a segurança deles? Uns muros que eles tinham feito ao redor da cidade. E os muros eram tão largos que dava para passar carroças em cima daquele muro. Visto que naquela época ainda não tinha automóvel igual hoje, então eles tinham algum tipo de carroça lá. Então, em cima dos muros deles passava-se carroças. Dava até para construir casa, porque fala-se que uma mulher aqui, que a casa dela era em cima do muro. Ou seja, eles eram descrentes em Deus, mas eles eram crentes, sabem quem? Neles mesmos. Eles acreditavam neles, acreditavam na capacidade deles. Não, nós nunca vamos ser vencidos, nós nunca vamos ser derrotados, nós vamos fazer uns muros aqui muito fortes, muito largos. Ou seja, eles não eram crentes em Deus, e eles eram crentes em quem? Neles mesmo, na sua capacidade. E por isso, amados, muito obrigado, Carlos. E por isso eles se tornaram um lugar de maldição. Por quê? A palavra de Deus diz assim: maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua carne e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, maldito é aquela pessoa que viver nesse mundo confiada nela. Não, a palavra de Deus diz: confia no Senhor. Segue o Senhor. Fica na dependência do Senhor. Fica na dependência do Senhor. Então eles fizeram muro, eles tinham soldados, eles tinham polícias lá. Então, amados, por que eles se tornaram um lugar de maldição? Porque eles eram descrentes em Deus, eles eram incrédulos, eles eram descrentes em Deus. Nós estamos vivendo no mundo. Você sabia, eu que estou pregando aqui para você, já falaram meu nome, mas eu vou citar. Meu nome é bem pouco que tem no mundo, se tem dois, tem muito. É Apoeme, meu nome é Apoeme. E aí um tempo eu pregando lá no Piauí, num lugarzinho lá, pregando para algumas pessoas, e um homem se levantou e veio para cima de mim porque ele queria me bater. E aquele homem chamado Raimundo Folha, aquele homem morreu naquele lugar como um homem que dizia o seguinte: eu não creio em Deus, eu acredito que quando morre, acaba tudo. Essa era a crença do Raimundo Folha. Morreu, acabou. Só que eu tenho aqui na minha mão um livro que continua sendo livre, continuará sendo um livro, que diz que não, que há um Deus, e que todos nós precisamos nos arrepender e confiar e crer neste Deus. Porque se nós não nos arrependermos e crermos nesse Deus, a palavra de Deus diz que nós seremos amaldiçoados. E Jericó era um lugar de maldição. E como eu falei para vocês, eu sei que eu estou me alongando um pouco aqui, mas pensa naquelas crianças de Jericó. Muitas daquelas crianças sofreram porque os seus pais não criam em Deus, e por eles crerem em outras coisas, que agora eu vou falar na segunda parte. Então, por que Jericó se tornou um lugar de maldição? Porque eles eram descrentes em Deus. Mas a segunda parte, porque eles idolatravam deuses falsos. Ou seja, eles começaram a confiar em divindades que não eram espiritual, que não eram invisível, mas eram criadas por seres humanos. Alguém que eles tinham falado: aquele fulano fez um milagre, ele fez um feito. Só que era homem igual eles, mas eles fizeram uma estátua daquela imagem e começaram a adorar. E amados, quando você entra por esse lado de idolatria de falsos deuses,
aí o negócio fica ruim. Porque a palavra de Deus diz que por detrás desses falsos deuses há demônios. E demônios, eles não têm amor. Demônios, eles vêm para roubar, matar e destruir. A palavra de Deus diz que o ladrão, e o ladrão é o inimigo, ele veio para roubar, para matar e destruir. Então eles eram idólatras. E por eles serem idólatras, sabe o que eles faziam? Eles faziam orgias. Eles faziam orgias. O que é isso? Eles faziam sacrifícios, queimando alguns animais, fazendo a oferenda daqueles animais. Eles acabavam se ingerindo bebidas picantes, né? Bebidas ali feitas por eles, que tirava eles do normal deles, então eles ficavam em transes. Essa era o segundo motivo porque eles eram um lugar de maldição, porque eles tinham entrado pela adoração dos falsos deuses. Meus amados, olha, escutem o que eu vou falar agora. O verdadeiro Deus, ele quer libertar as pessoas. O verdadeiro Deus, ele quer libertar, ele não quer prender. Por exemplo, eu estou aqui diante de vocês. Todo dia eu estou lutando contra coisas que querem me prender. Todo dia eu estou lutando. Você está lutando também? Sim. Contra coisas que querem te prender? Pastor, e como é que o senhor tem conseguido vencer? No poder de Deus, no poder de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. É por isso que eu estou vencendo. E eles não experimentavam, meus amigos, desse poder de Deus. Por quê? Porque eles estavam atrás de falsas divindades, de coisa que tinha sido criada pelos homens. Uma das mulheres lá é chamada de prostituta, sabe por quê? Lá, o Deus lá deles chegava a pedir que as mulheres do lugar fossem oferecidas a ele. Olha só, a divindade, ela tem que ser oferecida, ela tem que ser minha. Mas teve uma chamada Raabe que disse: eu não quero ser, eu quero ser de Deus, eu quero ser do Senhor. E ela então entregou a sua vida ao Senhor. De quem você quer ser? De quem você quer ser? Você tem que querer ser de Deus. É você que tem que querer ser de Deus e dizer não para o que é mal nesse mundo. Queridos, eu estou aqui diante de vocês, eu passo aqui às vezes, durante a semana, eu quero dizer para vocês, eu vejo que vocês gostam de ouvir a palavra, vejo que vocês gostam do louvor, mas eu quero dizer mais para vocês não apenas têm que gostar, mas vocês têm que rejeitar outra parte, ou seja, isso daqui não é de Deus, então eu vou jogar de lado, eu vou abandonar, eu vou dizer não. Eu não apenas tenho que gostar disso daqui, mas eu tenho que rejeitar aquilo que não é de Deus. Lá em Jericó, um lugar de maldição, acabou que toda uma nação ali, os muros foram derrubados, eles foram derrotados, mas uma mulher salvou ela. Escute aí, olha, quem se salvou por causa da fé daquela mulher. Escute aí. Josué, porém, disse aos soldados que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes dito. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e puseram fora do arraial de Israel. Ou seja, Raabe, por causa da fé dela em Deus, do verdadeiro Deus, de ter negado as falsas religiões, ela foi salva e ela salvou o pai, a mãe e os irmãos. Todos os seus parentes. Querido, se você hoje decidir por Deus, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que você, o presente de Deus para você será a salvação da tua alma. Mas também você pode influenciar outros. Você pode influenciar outros. Aquele homem que eu falei aqui, eu tinha amor por aquele homem.
E eu tenho ainda apreço por aquele homem chamado Raimundo Folha. Infelizmente ele já é falecido, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A história que ele deixou no mundo foi a história de um descrente, de alguém que dizia Deus não existe e morreu, acabou. Essa foi a história que aquele homem deixou aqui. Qual é a história que eu e você vamos deixar aqui? Qual é a história que nós vamos deixar? Raabe, Carlos. Raabe, essa mulher que está falando aqui, até hoje a história dela ainda inspira. Até hoje a história dela ainda ensina. Até hoje a história dela ainda abençoa. Ou seja, nós estamos aqui por 50 anos, 60 anos, quantos anos Deus quiser. Mas é capaz que depois que nós passar daqui, ainda a nossa história, alguém ainda vai lembrar da gente. Rapaz, aquele amigo lá, o Osema, quando se converteu, rapaz, como que ele mudou, como que ele se entregou mesmo a Deus, como ele se dedicou. Rapaz, a vida dele acabou sendo um testemunho nos conhecidos dele, na família. Ele deixa a história de conversão. Ele deixa a história. É isso que Deus quer para nós, meu amigo. Que nós possamos ser encontrados por Deus e Deus transforme a nossa vida. Que nós possamos fazer como Raabe. Os mensageiros falaram: Raabe, é o seguinte, você nos escondeu, então nós agora temos uma dívida com você. O que você quer? Não, eu quero a salvação da minha vida, da minha casa. Pois Raabe, pega esse cordãozinho, amarra aí na janela da sua casa. Porque quando nós vier, se o cordãozinho tiver aí, quem tiver dentro da casa aí, a gente não vai tocar nele. Na hora que eles forem saindo, Raabe já amarrou o cordão. Raabe, isso era isso que eu precisava. Para mim sair de todos esses problemas que eu estava enfrentando, de toda essa mentira que eu vivia. Agora eu tenho a saída. E eu vou ficar firme nessa saída. E eu quero dizer para vocês, meus amigos, que a saída para nós chama-se Jesus Cristo. Um homem que um dia pisou nessa terra, mas que ele não era apenas homem. Ele era Deus. Amém. E como, pastor, que o senhor acha que ele era... Como que o senhor pensa que ele era Deus? Em primeiro lugar, pelo nascimento que aconteceu com ele. No nascimento, a mãe dele era uma mulher virgem e de repente ela começou a crescer a sua barriga e uma criança formou no seu útero. E depois que ele nasceu, sábios vieram trazendo presentes. Olha, aconteceu uma coisa interessante no mundo. Apareceu uma estrela, está revelando que há alguém especial. É Cristo, amém. É o Salvador, é Jesus. E aquele Jesus então cresceu desde criança, ele já era mais entendido do que os próprios sábios. E depois de 30 anos ele então foi batizado. João Batista viu o Espírito vir sobre ele. E dali ele começou a pregar, ele começou a fazer milagre. Dali ele começou a amar as pessoas, já amava as pessoas. Mas esse Jesus é o Salvador. Amém. Esse Jesus é o que quer chegar no Senhor assim e te dar um abraço. Esse Jesus é o que quer chegar em cada um de nós e dizer: você tem um valor. Amém. Você tem um valor. Graças a Deus. Eu te amo, você tem um valor. Amém. Por que não dizer de coração um sim para esse Jesus? Amém. Por que não, Eliane, dizer: Jesus, eu farei hoje como Raabe, eu serei tua. Amém. E tudo que não é teu eu deixo para lá. Amém. Amém. Glória a Deus. Não achar que não tinha conserto, esse aqui, ó, tá consertando. Olha aí, bebendo água da bebida, ó. Amém? Aqui, ó. Amém. Amém. Glória a Deus, amém? Vamos orar, amados? Vamos orar. Jericó era um lugar de quê? De maldição. Espera aí, vamos orar só depois desse verso. Desculpa. A promessa, Osama, era que não podia tornar a construir aquela cidade. Mas um homem teimoso foi lá, irmão Carlos. Um homem teimoso foi lá e reconstruiu a cidade, irmão Fábio. Olha o que aconteceu. E em seus dias, Iel, o Betelita, edificou Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou. E em Segube, seu filho menor pôs as portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué. Ou seja, teve um homem teimoso que foi lá e construiu de novo a cidade. Só que quando ele começou, o filho maior dele morreu. Mas ele teimou e continuou. O outro morreu. E aquele lugar ficou ali como um lugar de maldição. Mas olha o final daquele lugar. Deixa eu ler para nós. Olha como ainda há solução, ainda há oportunidade. Amém? Amém. Olha só. Leio para vocês aqui, depois desses versos eu posso te passar.
Diz assim: e os homens daquela cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E eles disseram, e ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas e não haverá mais dela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Amém, graças a Deus. Deus desfez a maldição. Queridos, eu tinha mais para falar, mas não vou falar, por causa que nós vamos parar por aqui. Mas eu quero dizer para vocês, Deus tem. Deus tem, os tesouros de Deus são muito abundantes. Deus pode transformar, amém? Vamos orar, queridos. Obrigado.